Você já se perguntou até onde iria por uma recompensa absurda? Cortaria o dedo mindinho para ganhar $1 milhão? Mataria o cônjuge traidor para se casar com o homem dos seus sonhos? Ou comeria cocô de cachorro em troca de um ano inteiro de sorvete grátis? Essas eram as perguntas malucas que faziam parte do jogo Você. Um jogo estranho, quase como um primo insano do famoso Você Prefere, mas com uma diferença assustadora. Aqui, as apostas eram reais. Tão reais quanto vida ou morte. Eu descobri isso da pior maneira possível, jogando com minha irmã Seti. O nome verdadeiro dela era Setembro, mas todos a chamavam de Seti. Assim como eu, que sou Outubro, mas todo mundo me chama de Toby. Sim, nossos pais tinham essa mania de nomes de meses, e nós odiávamos isso. Desde pequena, Seti sempre foi competitiva, mas eu não tinha ideia de quão longe ela iria, até inventar o jogo Você. No começo, era só uma brincadeira para matar o tédio dos verões intermináveis. Jogávamos em casa, eu, Seti, nossa irmã mais velha Jules, na verdade July, mas todos a chamavam de Jules, e Darren, o melhor amigo dela. Foi Darren quem deu estrutura ao jogo, criando cartas. Ele era meio nerd, apaixonado por jogos de tabuleiro e mesmo relutante acabou se divertindo conosco. Graças a ele, o jogo ganhou forma. 7 cartas sempre distribuídas em ordem, misturando risco e recompensa. Assim surgiam perguntas como: você mataria seu colega de quarto para curar o câncer? A aleatoriedade das cartas gerava frases absurdas, mais parecidas com Mad Libs do que com verdade ou consequência. A graça estava em adivinhar se o outro jogador faria ou não aquilo e justificar a escolha. Comer cocô de cachorro seria nojento, mas 2 minutos de nojo valem um ano inteiro de sorvete delicioso. Era uma diversão boba, inocente, até que eu estraguei tudo. Seti tinha uns 7 anos na época. Eu já estava cansado de vê-la dizer sim para tudo, mesmo para coisas impossíveis. Então inventei a regra do desafio. Se alguém aceitasse uma proposta, poderia ser desafiado a realmente cumprir. Se conseguisse, ganhava a recompensa. Foi cruel da minha parte. E quando desafiei Seti a lamber uma barata, ela chorou, me olhou incrédula, mas fez. Darren trouxe uma barata morta, colocou num guardanapo e ela, tremendo, encostou a língua. Ela lambeu, gritou Darren, animado. Julie chorava eca, eu gritava nojento, mas Seti triunfava. Eu devia a ela um dia de folga da escola. Naquele momento, eu deveria ter percebido que a regra do desafio era uma ideia estúpida e perigosa. Mas, em vez disso, eu me regozijei. E foi aí que o jogo começou a mudar. Darren, empolgado demais com a ideia, correu até uma das armadilhas e trouxe uma barata morta. Ele e Jules deveriam ter sido mais responsáveis, mas Darren estava radiante com a possibilidade de alguém realmente lamber uma barata. Colocou o inseto sob um guardanapo bem diante de Seti. O lábio inferior dela tremia. Os olhos enormes se ergueram para os meus, buscando alguma saída. Mas, determinada, ela se inclinou para frente, fechou os olhos com força e estendeu a língua. A ponta rosada tocou a barata. Ela lambeu, declarou Darren, encantado. Julie chorava eca. Eu gritei nojento, mas Seti permanecia firme. Triunfante, esmagou a barata contra o guardanapo e jogou no lixo. Eu ganhei, disse, com orgulho. Você lambeu uma barata, isso significa que perdeu na vida, retruquei, tentando diminuir sua vitória. Mas ela não se abalou. Eu ganhei, repetiu, com serenidade. A partir daquele momento, a regra do desafio estava oficializada. E eu deveria ter percebido que era uma ideia estúpida e perigosa. Na rodada seguinte, Darren puxou uma carta.
você mataria. O silêncio caiu sobre nós. A boca de Darren se abriu em suspense, enquanto Jules e eu trocávamos olhares preocupados. Incluir a palavra matar era controverso. Às vezes, gerava combinações ridículas, como você mataria sua própria bunda para encontrar um tesouro perdido. Para adultos, isso seria apenas bobagem. Mas para nós, crianças de 10 anos, era engraçado demais. Só que, naquele dia, não houve risos. Seti segurava as cartas, pensativa. Jules protestou. Inválido. Darren, porém, insistiu. Não, ainda podemos adivinhar. Seti deslizou seu cartão de resposta virado para baixo. Darren fez o mesmo, e logo todos nós colocamos nossas escolhas na mesa. Darren e Jules apostaram que ela diria não. Eu, conhecendo minha irmã, escrevi sim. E, quando ela virou sua carta, lá estava, sim. Eu sabia, murmurei, olhando para ela. Seti sorriu serenamente de volta. Darren se irritou. Besteira, rosnou. Jules tentou contê-lo, mas ele ignorou. Está nas regras. Se ela matar Toby, ela ganha o jogo. Não vou deixar que ela vença trapaceando ou blefando. Chega, disse Jules, nervosa. Seti recolheu as cartas, deixou de lado os cartões de resposta e alisou a saia. Não havia vergonha, nem lágrimas, apenas calma. Ela se levantou, olhou para Darren e disse: Você não percebe? É só um jogo. Vamos, Toby, vamos embora. E alívio. Apesar de toda sua competitividade, minha irmã parecia reconhecer que o jogo tinha ido longe demais. Mas esse alívio durou pouco. De repente, seu braço se curvou em volta do meu pescoço. Ela me puxou para trás, me estrangulando. Entrei em pânico. Bati nos braços dela, arranhei. Tentei me soltar, mas minha traqueia parecia esmagada. O rosto dela ficava roxo e manchas escuras começavam a nublar minha visão. Então, num rompante, Darren e Jules a puxaram para longe de mim. Deixe-me ir, deixe-me ir, uivava Seti, fora de si. Seti, pare com isso, gritou Jules, desesperada. Mas minha irmã continuava gritando, enquanto a arrastavam para o quarto. Jesus, ela é uma idiota, rosnou Darren. Jules, com firmeza, declarou: Não há mais jogo. Acabou. Se eu matar Toby, então vencerei. Ofegava Seti, trancada no quarto. Eu ganhei. Digam que eu ganhei. Não, ninguém vence, Seti, gritou Jules. Não acredito que preciso dizer isso. Vou contar para mamãe e papai. Por que vocês têm que ser tão loucos? Cristo, o jogo está suspenso. Acabou. Não há vencedores e nunca mais jogaremos essa porcaria. E assim terminou o nosso jogo Faça Você Mesmo. Por muitos anos, nunca mais falamos dele, mas Seti encontrou outros jogos. Ela sempre foi boa nisso. Fez fortuna em apostas, loterias, torneios de cartas, até mesmo investimentos. Jogava no próprio mercado como se fosse um tabuleiro. Competitiva, habilidosa, quase imbatível. Conhecia todos os truques, embaralhar, manipular dados, contar cartas. Apesar disso, era uma ótima irmã na maior parte do tempo. Cuidava dos nossos pais, das contas, da casa, cozinhava, arrumava tudo antes de sair para o cassino ou para encontros de negócios. Nunca fez faculdade, mas não precisava. Herdamos riqueza dos avós, e Seti multiplicou esse dinheiro com inteligência e transparência. Só que, durante meus anos de faculdade, quando ela ainda estava no ensino médio, trouxe de volta o jogo. Agora, adulta, ninguém podia controlá-la. Descobri por que ter
um garoto da escola dela, que Seti havia começado a brincar com amigos mais velhos. No início, tentei ignorar. Afinal, éramos adultos, certo? Mas logo percebi que ela havia mudado as regras. Dessa vez, os jogadores desenhavam cartas até que a frase formada fizesse sentido. Muitas ainda eram absurdas, mas outras eram perfeitamente possíveis. Você comeria insetos para ganhar um bilhete de loteria premiado. Não só fazia sentido, como era fácil de desafiar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dos amigos disse que comeria insetos por um bilhete premiado. Seti o desafiou. Ele comeu várias formigas. Então, fiel às regras, ela comprou bilhetes até conseguir um vencedor. Era apenas $3, mas os cartões não especificavam o valor. E foi assim que tudo começou. Seti se tornou a fiadora dos jogos. Ela tinha dinheiro, afinal, nossa família já era rica e ela acumulava ainda mais com apostas e negócios paralelos. E, com isso, o jogo voltou a crescer, mais perigoso do que nunca. Eu nunca soube exatamente o que mais Seti fazia paralelamente, mas presumia que parte não era legal. Ela tinha dinheiro suficiente para intensificar o jogo, e isso a deixava ainda mais perigosa. As combinações começaram a ficar mais ousadas. Você largaria seu namorado para ganhar um iPhone novo. Alguém puxou essa carta. Seti disse que o desafio poderia ser lançado. A amiga dela realmente terminou o namoro, e Seti, fiel às regras, deu a recompensa. Um telefone novo. Absurdo, arriscado, prejudicial. Mas, para eles, não era diferente de qualquer outro jogo. Com o tempo, a situação piorou. Vários anos depois, Seti recebeu alguns amigos em casa. Eu me recusei a participar. Jurei a mim mesmo que nunca mais jogaria aquele jogo. Ela parecia ficar ainda mais competitiva quando eu estava por perto, então mantive distância. Do outro lado da sala, o grupo ria, bebia, fumava. As cartas giravam, os turnos passavam. As combinações eram ridículas, mas divertiam. Você beijaria a senhorita Vittinger para salvar uma ninhada de gatinhos. Todos gemeram. A diretora da escola de Seti era sempre a opção de matar nos jogos de beijar, casar ou matar. Seti, calma, explicou. Os gatinhos estavam no baralho de recompensas, não de riscos. Ou seja, beijar significava fazer uma boa ação, mas não beijar não colocaria os animais em perigo. Scott, o jogador, acabou aceitando. Visitou a escola e deu um beijo na bochecha da diretora. Ela ficou surpresa, mas emocionada. E Seti cumpriu sua palavra. Resgatou uma ninhada de gatinhos, que até hoje vive na casa dos nossos pais. Mas não é por isso que conto essa história. Logo depois, Rosalinda puxou uma carta que mudou o clima da festa. Você cortaria seu dedo para ganhar $1 milhão. O silêncio foi imediato. Todos sabiam que Seti tinha dinheiro suficiente para honrar essa aposta. Ela já havia dado presentes antes, até uma viagem às Bahamas, mas nunca algo tão extravagante. Eu faria isso totalmente, disse Scott. De jeito nenhum, retrucou outro. Mas $1 milhão, murmurou alguém. Todos olharam para Seti. Ela apenas recostou-se, segurando sua bebida, os olhos brilhando e um sorriso preguiçoso no rosto. Rosalinda bateu o cartão na mesa. Estou dentro. Façam suas escolhas. Metade votou sim, metade não. Rosalinda virou sua carta. Sim. E todos, em silêncio, voltaram os olhos para Seti. Ela se levantou devagar, foi até o bar, serviu outra bebida para si mesma e um copo forte para Rosalinda. Seti levantou-se calmamente e foi até a cozinha. Abriu uma gaveta
Quando vi o brilho prateado em seus dedos, meu coração disparou. Ela pegou uma faca, esterilizou a sóbria chama e voltou com uma bandeja, guardanapos, ataduras, um kit de primeiros socorros. Colocou tudo diante de Rosalinda. Os olhos de Rosalinda se arregalaram como pires. "Oh, merda!" murmurou Scott, incrédulo. O silêncio tomou conta da sala. Eu prendi a respiração. Não, pensei. Não. O que eu deveria ter feito? Chamar a polícia? Mesmo hoje me pergunto. Ninguém estava forçando Rosalinda, mas ainda assim. Seti recostou-se na cadeira, girando preguiçosamente o bourbon no copo antes de engolir. Seus olhos brilharam num sorriso frio quando ergueu o olhar para Rosalinda e sussurrou: "Desafio." Todos ficaram imóveis. Então, Rosalinda pegou a faca. Vou poupá-lo dos detalhes, mas ela cortou o próprio dedo. Scott, rápido, colocou o pedaço no gelo enquanto gritos ecoavam pela sala. Houve acusações, gente dizendo que aquilo tinha ido longe demais. Rosalinda foi levada às pressas ao hospital, onde conseguiram recolocar o dedo. Pouco depois, $1 milhão foi transferido para sua conta. E quando a notícia se espalhou, outros começaram a procurar Seti para jogar. Foi aí que eu coloquei o pé no chão. Disse que a casa dos nossos pais não seria palco de mutilações ou assassinatos. Ela concordou em levar os jogos para outro lugar. Tentei me manter afastado, mas notícias sempre vazavam. Os riscos e recompensas estavam ficando cada vez maiores. Até que, finalmente, alguém morreu. Antes da pandemia, os jogos envolviam riscos físicos, até mutilações, mas nunca morte. O primeiro sorteio letal aconteceu no Zoom, durante o auge da Covid. A carta dizia: "Você seria assombrado por um fantasma terrível para salvar seu filho." Um dos jogadores tinha uma filha ligada ao ventilador. Ele não hesitou. "Sim, qualquer coisa pelos meus filhos." Assisti à gravação depois. Quando o homem aceitou, os olhos de Seti tremeram, como se estivesse em transe, ouvindo algo que ninguém mais podia ouvir. Então, com voz estranha, declarou: "Desafio." Dias depois, a filha se recuperou, mas foi só quando ela mesma me mandou uma mensagem, implorando ajuda, que percebi o quão perturbador o jogo havia se tornado. O pai me recebeu em casa, de roupão, olhos vermelhos de tanto chorar, barba por fazer. As paredes tinham marcas de queimadura, espalhadas sem padrão. No sofá, uma pilha de fotografias emolduradas. Ele havia arrancado todas da parede. Em cada uma, sua imagem estava queimada, apagada, enquanto o resto da família permanecia intacto. Foi assim que percebi. O papel de parede estava carbonizado, e no braço do homem havia uma marca de queimadura em forma de mão. Enquanto me oferecia chá, cansado, peguei uma das fotos. O vidro estava danificado pelo calor. São só marcas de queimadura, ou há algo mais acontecendo? Pensei. Ele sussurrou. As luzes, gritos à noite, marcas de mãos, sonhos. Abri uma gaveta cheia de desenhos infantis, rabiscados pela filha e pelos irmãos. Em todos, ele havia sido escado, substituído por uma figura enegrecida, uma sombra com mãos pousadas em seus ombros. Ela contratou alguém para fazer isso. Tentei racionalizar. Você está tendo pesadelos por causa do estresse. Mas, no fundo, os desenhos me arrepiaram. Como Seti saberia qual figura era ele? Como manipularia até a inocência das crianças? Prometi que falaria com minha irmã e acabaria com essa suposta assombração. Ele pareceu aliviado, mas pediu que eu não interferisse. Estava convencido de que, se o jogo fosse interrompido, sua filha adoeceria novamente. Eu tentei assegurar-lhe que Seti não tinha esse poder, mas ele insistiu. Dias depois,
Antes que Seti voltasse do exterior, o homem se matou. Enforcou-se na escada, deixando a filha e os irmãos em luto. Na noite em que Seti voltou, fui até a casa dos nossos pais. Ela mal havia saído do avião, mas entrou como se tivesse acabado de sair de Las Vegas, terno chamativo, sorriso intacto. Querido, disse, abrindo os braços. Como você pôde? Rosnei. Ela deixou cair os braços, mas o sorriso não vacilou. Eu não fiz nada. Foram as cartas. Um fantasma, Toby. Um fantasma aterrorizante. Não era um fantasma, gritei, tremendo de fúria. O funeral foi há 2 dias. A única coisa assustadora aqui é você, que perseguiu um homem até a morte. Você o levou a isso. Ela franziu os lábios em silêncio. Depois disse, e se eu fiz? E se você fizer? Não pude acreditar. Você levou um homem à morte. Ele escolheu. Respondeu, entediada. Ele escolheu se enforcar. Você o matou tanto quanto se tivesse entregado a corda. Retruquei. Ela sorriu, fria. Então me faça parar. Seti puxou um baralho e declarou. Um duelo. Se você ganhar, eu paro. Nunca mais jogo. É a única maneira. Termine o jogo comigo, querido Toby, filho de ouro, aquele que mamãe e papai sempre amaram mais. Eles me amam como alcoólatra ama garrafa, uma influência terrível que secretamente desejavam destruir. É verdade, disse Seti, com um sorriso frio. Sou péssima, mas perfeita. Bom, Toby, vença-me e eu paro. As sobrancelhas dela se ergueram e o pavor cresceu no meu estômago. Relutante, sentei-me diante dela. Tentei um último argumento. Não temos jogadores suficientes. Não vou deixar mais ninguém se envolver. Não precisamos de outros jogadores, corrigiu. Um jogo duplo é para 2. Tem regras extras, como o desafio duplo. Se você aceita o desafio do oponente, ele se duplica. Por exemplo, você mataria um gatinho. Se eu aceitar, você teria que matar 2. Ela sorriu maliciosa. Ótimo exemplo. A propósito, como estão seus gatos? Um dos bichanos, alheio ao perigo, se aproximou e se esfregou na perna dela, ronronando. O contraste entre a inocência do animal e a crueldade do jogo me fez estremecer. Seti embaralhou as cartas e explicou as regras, 1 ponto por dizer sim. 1 ponto por adivinhar corretamente. 10 pontos por cumprir um desafio. Se o desafio não fosse cumprido, derrota automática. O jogo continuaria até cada jogador sortear 10 combinações válidas. Ganhar pontos por dizer sim distorce o jogo a seu favor. Observei. Sim, concordou. Mas ainda é possível você vencer. Ela me deixou começar. Puxei a primeira carta. Você dançaria com entranhas humanas podres para ganhar as férias dos seus sonhos. Meu instinto foi dizer não. Mas isso me daria 0 pontos. Se dissesse sim. Seti poderia realmente fazer aparecer aquelas entranhas, e eu não queria nem imaginar se seriam humanas de verdade. Suspirei e empurrei o cartão. Sim. Seti também deslizou sua resposta. Viramos juntos. Ambos sim. 1 ponto para mim, 1 para ela. Esperei pelo desafio inevitável, mas Seti apenas sorriu. Não vai me desafiar? Perguntei. Não, respondeu. Calma, porque se você fizer isso, ganha 10 pontos. E, claro, também terá as férias dos seus sonhos. Mas eu prefiro guardar meu dinheiro para recompensas mais interessantes. Seti, espere, gritei, agarrando seu braço. Eu desisto. Você venceu. Retiro meu desafio. Ela gaguejou, confusa. Você não pode desistir. Não é assim que funciona.
Terminei. Retruquei. Acabou. Peguei minha jaqueta e corri para a porta. Atrás de mim, ouvi o uivo dela, alto, quase desumano. Saí correndo, tentando expulsar aquele jogo horrível da minha mente. Mas o telefone não parava de tocar. Mensagens, ligações, vozes de conhecidos, até dos nossos pais. Seti tinha uma rede enorme, 1000 maneiras de me alcançar. E, de repente, silêncio. Esse silêncio absoluto foi pior do que qualquer ameaça. Nenhum sinal dela, nenhuma palavra. O nó no meu estômago só crescia. 3 dias depois, alguém bateu à minha porta. Suspirei de alívio. Finalmente, acabaríamos com isso. Quem está aí? Gritei. Nenhuma resposta. O olho mágico estava coberto. Abri a porta e a palavra morreu nos meus lábios. Na soleira, uma figura fantasiada. Parecia o coelhinho da Páscoa, mas distorcido. Olhos negros enormes, dentes salientes, pelo lilás com barriga branca e fofa. Não era cosplay sofisticado, mas sim algo grotesco, como mascote de shopping ou animatronicos de parque temático. Sempre tive pavor deles. O coelho abriu os braços em untada. Recuo instintivo. O cheiro me atingiu. Cobre, suor e algo pior. O odor de carniça, como um rato morto apodrecendo. Seti, murmurei. O coelho puxou uma cadeira, sentou-se à mesa e tirou um cartão do bolso. Nele, lia-se, mais uma volta. Como posso saber que é você? Tire essa fantasia idiota, exigi. Um balançar de cabeça. O coelho apontou para o cartão, insistente. Olhei para aqueles olhos de malha preta. Por um instante, achei ver o branco dos olhos dela, um brilho sutil. E me perguntei, aterrorizado, o que havia por baixo daquele traje. Mais uma vez, aquele cheiro metálico e acobreado. Enquanto nos sentávamos à mesa, percebi claramente. Sangue escorria da fantasia do coelho. Um gotejamento lento, quase imperceptível. Ela ainda estaria sangrando lá dentro, ou era tudo encenação? Pensei, tentando me convencer de que não podia ser real. Tudo bem, Seti, murmurei, engolindo a bile. Eu jogo a última rodada. Se eu ganhar, você tira esse traje e me mostra que está bem. Inteira, viva, negócio fechado. O coelho fez um som afirmativo. Era a voz de Seti, mas distorcida, como se as cordas vocais estivessem deterioradas. Recebi as cartas. Minhas mãos tremiam ao embaralhar. O pelo lilás da fantasia estava escurecido em alguns pontos, molhado. Não pode ser real. Repeti para mim mesmo. Virei as cartas. As palavras se alinharam. Desaparecer. Você mesmo. Para. Ganhar. Este jogo. Meu coração disparou. Desaparecer. Isso significava morrer? Ou apenas sumir? Como alguém em proteção a testemunhas. O sentido era incerto, mas eu sabia. Não podia escolher não. Empurrei meu cartão para frente. O coelho fez o mesmo. Viramos juntos. Sim, o coelho falou uma única palavra. A voz soou como carne sendo arrastada. Respirei fundo. Tudo bem. Você, mamãe, papai, Jules, ninguém nunca mais vai me ver. Vou desaparecer. E quando eu desaparecer, terei vencido o jogo. Enquanto falava, senti o ar estremecer. Era como se minhas palavras fossem gravadas na alma. Eu sabia, com certeza absoluta, que iria sumir tão completamente que deixaria de existir. Calmo, me levantei. Adeus, Seti. Fui até a casa dos nossos pais. Abracei cada um deles. Implorei que cuidassem de Seti. Mas quando mencionei seu nome, eles me olharam confusos. Setembro, repetiu meu pai,
surpreso. Querido, você sempre fingiu ter uma irmã mais nova. Lembra? Sempre culpava ela quando fazia algo errado. Olhei para o manto. As fotos de infância estavam lá, eu e Jules. Só nós dois. Nenhum sinal de Seti. Corri de volta para casa. As cartas ainda estavam sobre a mesa. Ao lado delas, um guardanapo ensanguentado, com 2 palavras rabiscadas. Desafio duplo. Hoje, não tenho mais certeza do que acredito. O guardanapo se desintegrou com o tempo. Talvez Seti nunca tenha existido. Talvez tenha sido apenas uma invenção da minha mente. Mas vou te dizer uma coisa. Se alguém te convidar para jogar o jogo Udiu, não aceite. Não importa o prêmio. Não vale o risco.